Olá, bom dia, meus amigos, minhas amigas. Espero que estejam todos bem, todas bem, nesse feriadão. Hoje é quinta-feira, dia 19 de junho, e como nós havíamos combinado, hoje eu vou fazer, estou gravando essa videoaula como um adendo à nossa quinta aula, a aula do último sábado, para falarmos das duas últimas letras do alfabeto hebraico, que são as letras 21, Shin, e 22, Tav. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vamos falar das duas últimas letras hebraicas. Então, a letra 21, a 21ª, é a letra Shin, ela está aqui à direita. Ela tem o valor numérico 300. O som dela é o som de SH de X. Ela é uma letra mãe, assim como a letra Aleph, que é a letra número 1, e a letra Mem, que é a letra número 13. Então, a letra Shin, ela completa essa trindade das letras mães do alfabeto hebraico. Ela tem diversas acepções, a letra Shin, ela é uma letra, eu diria que ela é uma das mais misteriosas do alfabeto hebraico, e por isso também uma das mais fascinantes, e por isso também uma das mais ricas em significados. Vejam, aqui eu trouxe algumas indicações dos significados associados à letra Shin, como fogo, dente, perfeição, firmeza e mudança. Então, essas são alguns atributos da letra Shin. Eu destaco para o fogo, porque as três letras mães, elas têm associação com elementos. Então, a letra Aleph, que é a letra número 1, ela está associada ao elemento ar. Aleph, 1 é ar. A letra 13, que é a letra Mem, associada à mãe, né, ela é associada à água, ao elemento água. Então temos o ar, a água, e o Shin é associado ao quê? Ao elemento fogo. Vejam que o próprio formato da letra Shin, ela nos remete à ideia de três fogos. Vejam aqui, três fogos. Existe até uma questão aí que as pessoas às vezes me perguntam com relação à letra Shin, se tem alguma coisa a ver com o que algumas linhas espiritualistas chamam de chama-trina. A chama-trina que fica oculta no coração, no chakra cardíaco. Sim, sim. A letra Shin, ela está relacionada ao mistério do Vibhuti, ao oitavo chakra. Né? Quando você cumpre os 32 portais da sabedoria, como nós já vimos, você desperta, né? Você integra os sete chakras, podemos dizer assim, com consciência, e aí você desperta o oitavo. E o oitavo é justamente o chakra Vibhuti, ele fica oculto na base do coração. E ele é representado justamente por uma chama trina. Então, são três fogos. É muito bonito isso, muito interessante. O espaço correspondente à Shin é o céu, né? Então ele tem essa conexão muito forte com a fonte do conhecimento também. Né? O céu como uma representação da fonte do conhecimento. O arquétipo é Mashiach ben Yosef, dentro da tradição da Kabbalah, da tradição cabalística, e a letra Shin, ela liga dois caminhos. Ela liga a Sefira 2, que é Hokmah, a Sefira Binah, que é o entendimento, a sabedoria e o entendimento. Eu vou traçar aqui, usar o nosso pincelzinho para ficar bem claro. Vejam, a letra Shin, ela está aqui em cima, na parte superior da árvore da vida. Ela liga justamente Hokmah, que é a sabedoria, que é a Sefira 2, a Binah, que é a compreensão, a Sefira 3. Vejam que elas são a base, Hokmah, Binah e, por conseguinte, a letra Shin, elas dão a base, o sustentáculo a quem? A Keter, a coroa, aqui em cima, que é a Sefira número 1, tá? Então, esses, portanto, são os caminhos, esse, portanto, aliás, é o caminho da letra Shin, é o caminho da sabedoria, do entendimento para a sabedoria, da compreensão para a sabedoria e da sabedoria para o entendimento. Então, deixa eu fechar aqui, passar a borracha para nós seguirmos. Então, fechar. Vamos agora falar dos
alguns explicar um pouco dos atributos da letra Shin, das características, vejam aqui. A letra Shin traz a ideia, aqui no primeiro parágrafo, a ideia do mistério como a bruxuleante inconstância de todas as coisas que emanam de uma fonte eterna e invariável. O que é o eterno e invariável? É a unidade, é Deus, é a fonte vejam, da unidade como um ato, né? Eu estou falando isso no processo de criação, né? Como uma faculdade, como um ato, né, daquela vontade primordial, que é a vontade de criar e de criar um processo evolucional. Então, o princípio criador, primeiro ele se polariza. Então, o princípio criador é um. Aí ele se polariza. Polariza um, dois. Então, aí surge a polaridade, dois. Tudo no mundo manifestado, tudo no universo manifestado é polar. Não existe nada unitário. Unitário é só Deus. Deus é a suprema unidade. Então, tudo está submetido à polaridade. Por isso que a polaridade é um dos postulados de Hermes, o Trismegisto, correto? Né? A lei hermética da polaridade. Então, inclusive com relação a princípios, um princípio masculino e um princípio feminino, polaridade. Aí lembra que eu falei já sobre Adam Heth, né? Que aí levou que originou Adão e Eva, né? Nesse princípio bíblico, esse princípio bíblico, né? Do primeiro homem e da primeira mulher, que na verdade são dois princípios, é a polarização dos sexos, que é do próprio princípio que vem da própria polarização da unidade. A letra número um, a letra Aleph, representa a unidade. É uma letra mãe também, representa a unidade. Vocês se lembram, voltando lá para a letra Aleph, que a letra Aleph é correspondente ao arcano um, o mago, e lembra que eu falei, o mago, ele não é masculino, ele não é uma figura masculina, ele é um andrógeno, e ele corresponde na Kabbalah ao princípio criador que é Adam Kadmon, tá? Adam Kadmon, que aí quando se polariza em Adam Hev, correto? Então, eu acho bonita essa ideia da letra Shin como um mistério de como a bruxuleante inconstância de todas as coisas emanam de uma fonte invariável. Porque a única coisa que é invariável é Deus, é a unidade. Né? A polaridade ela já implica numa inconstância. Né? Ora é uma coisa, ora é outra. O mundo de polaridade não é o mundo da verdade absoluta. Por isso que o princípio hermético da polaridade nos fala que não existem verdades absolutas. A única verdade é Deus, é o Criador. Tá? Mas aí do 2, 2, surge o quê? Do pai e da mãe surge o filho, que é a Trindade, tá? Surge o filho, que é a Trindade que vem trazer um novo princípio de equilíbrio e de integração, tá? A própria polaridade. Que aí vem o mistério do número 3 também. E vejam, aqui na letra Shin, nós temos três fogos. Então tem o mistério da unidade, da polaridade, como eu já falei, e principalmente aqui da Trindade. São os três fogos. Então, são esses três. Vejam, o fogo, o elemento fogo, que é o elemento da letra Shin, o fogo é vertical. A água é horizontal. Por isso que o fogo está ligado à espiritualidade. E a água está ligada à matéria. Né? Então, vejam que até a letra Men, ela tem o significado da água como elemento, mas ela também está implícito da terra. É água e terra. Né? Porque a água, no sentido alquímico, no sentido cabalístico, ela representa a matéria. Tá? E aí nós temos o ar como o elemento correspondente a Aleph, tá? Correspondente ao, à ideia, né? Ao princípio criador, à própria ideia. Vejam, o ar está relacionado ao que? À mente, o elemento que corresponde à mente, às ideias, e que penetra em tudo, né? Que permite inclusive a nossa comunicação, a ventilação. Então, como eu falei, a água ela é horizontal, a horizontalidade é a matéria e o fogo é vertical, que representa a espiritualidade. Representa o espírito. Mas, ao mesmo tempo, o fogo, ele é o quê? As chamas, elas são bruxuleantes, né? São os elementais, as salamandras. Então, esse movimento, né? Você vê, a letra Shin, ela representa, ela parece uma fogueira mesmo. Ela representa essa, vejam, existe a base,
a base primordial, né? E os três fogos que nos remetem aos três fogos da Trindade, tá? Que aí a gente já vai ver aqui na sequência quais são esses fogos. Dando sequência aqui, pessoal, ó, a Shin é composta por três linhas verticais representando três colunas. A letra em si parece uma coroa também, né? Qual que é a sefira da coroa? É a número um, é Keter. Então ela também, ela representa, ela tem esse, ela parece uma coroa. São três, uma coroa de três linhas verticais, né? Que remete também, quem gosta aí de astrologia, ao próprio simbolismo dos planetas Netuno, tá? Eu vou até puxar aqui, ó, para a gente mostrar para vocês. Os planetas Netuno e Urano. Olha que legal. Vou pegar aqui a luzinha, os quadrinhos. Lembram que temos aqui, ó, vou fazer aqui. Keter, Hokma, Binah. E aqui a gente tem letra X. Tá dando para aparecer bem. Então, aqui, ó, vou colocar só a inicial Keter, Hokma e Binah. Nós já vimos que Binah, deixa eu trazer o microfone mais para cá. Binah, astrologicamente, corresponde a qual planeta? Saturno. Saturno representa o último planeta visível do sistema solar. É por isso que ele também está ligado à ideia de quê? De limites. O espaço com limites. Aí, gente, Hokman e Keter já estão ligados, né, ao espaço sem limites. Então, vejam, a letra Shin, ela representa essa ligação do universo com limites, espaço com limites, representado por Saturno, que é o último planeta visível do sistema solar, e do espaço sem limites. Então, aqui, ó, ESL, espaço sem limites, que já está no âmbito de quê? Qual que é o planeta que vem depois de Saturno? Esse aqui, ó. Urano. Como que é o símbolo de Urano? Dá para ver aqui, ó. Ficou meio pequenininho, né? Mas dá para ver. Urano não tem três fogos aqui, ó. Tá? E Urano representa o quê? O céu, na mitologia. O céu. A fonte. E Keter, tá? Nós podemos associar a qual planeta? Qual que é o planeta que vem depois de Urano? Netuno. São, Urano, Netuno e Plutão são planetas geracionais. Por isso que eles são consciências que estão fora dos limites do sistema solar, tá? Isso na linguagem astrológica. Na linguagem científica eu já não sei. Mas dentro da astrologia, por isso que eles não são planetas pessoais, eles são planetas geracionais. Eles são forças misteriosas. E nós podemos e devemos fazer associação dentro da Kabbalah. Mas então, Netuno já representa o quê? Já representa a profundidade o quê? Dos mares. Aqui é a profundidade do céu Urano e a profundidade dos mares com Netuno. Netuno, Poseidon, é o senhor das águas, representa o inconsciente mais profundo. E o símbolo de Netuno é o tridente, certo? O tridente também está presente aqui o quê? Shin, tá vendo? É que nós podemos associar a Keter. Então, Urano e Netuno. E Plutão, cadê? Plutão é oculto, Plutão é misterioso. Plutão nunca aparece, tá? Daqui a pouco eu falo um pouco dele também. Então, nós temos esses atributos da letra Shin. Legal, né? Vamos voltar aqui para a apresentação. Aqui. Então, vejam aí, Keter é a coroa. Keter, que nós podemos associar a
Netuno. Netuno, o rei das águas, né? O senhor da profundidade dos mares, do inconsciente. As três, aqui na sequência, as três linhas de Shin, as três linhas de Shin, as três linhas verticais de Shin podem ser interpretadas como três dimensões gerais de um ser humano. Vontade, nós já vimos que é associada a Keter, é a vontade primordial. A criação, ela acontece por uma vontade do princípio criador, uma vontade de Deus. O intelecto, então a vontade, o intelecto, que está associado a quem? A Sefirot que nós vimos agora, Hokmah e Binah. E também da At, que é a Sefira oculta, que está aqui do lado, ó. Deixa eu traçar ela aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Ela está pequenininha, mas está aqui, ó. Vocês estão vendo? A gente acabou de ver aqui, ó. Binah, que é o entendimento, que é Saturno. Hokmah, que é a sabedoria, que é Urano. Keter, que é a coroa. Netuno e Daat, que é a Sefira oculta, que é o conhecimento. Então, são as três faculdades do intelecto: a sabedoria, a compreensão e o conhecimento em si. E tem também, né, aí os atributos do quê? Das seis emoções. As seis emoções que são representadas pelas Sefirot Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod. Então aí nós temos, deixa eu mudar de cor aqui para destacar. Aí nós temos as seis faculdades emocionais, tá, que estão aqui, que vão de Hesed, que é a 4, até a 9. Existe uma parte do conhecimento cabalístico, pessoal, que é o trabalho com essas seis emoções. É muito interessante. Eu pretendo desenvolver um trabalho, tá? Com um trabalho bem de autoconhecimento mesmo, com essas seis emoções, tá? Com o trabalho com as seis emoções, tá certo? Então, essas três linhas de Shin, elas representam, então, a vontade primordial. Podemos associar aqui a linha vertical central. Aqui, da esquerda é a faculdade do entendimento, e aqui a da direita da sabedoria, né? Hokmah, Binah, Hokmah da direita, Binah da esquerda, e a central da At, que é o conhecimento em si. Então, nós temos aí, vejam como a letra Shin, ela é rica em atributos, por isso que até tive que fazer essa videoaula aqui e estamos nos debruçando um pouco mais fortemente nela, tá? Então vamos passar aqui para o terceiro parágrafo. Cadê? Pera, aqui. Deixa eu só fechar para a gente conseguir seguir. Quando o Shin é representativo da dimensão intelectual, as três linhas representam as três faculdades intelectuais da Sefirot, como nós acabamos de ver. A linha da direita é Hokmah, o lampejo da ideia, a linha da esquerda é Binah, a compreensão, e a linha central é Da'at, o conhecimento em si. Aí, antes da gente seguir, só quero deixar uma reflexão, tá? Vou falar daqui, ó, vou falar de Plutão. Da'at não é a Sefira oculta? A 10ª Sefira oculta? Ela é a Sefira mais misteriosa. Ela representa a conexão com a árvore do conhecimento. Por isso que ela é oculta. Então, na passagem bíblica de Gênesis, nós tínhamos uma menção a duas árvores: a árvore da vida, nós estamos estudando, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a única árvore que Deus, entre aspas, né, proibiu Adão e Eva de comerem o fruto. Olha, de todos, vocês podem desfrutar de tudo aqui no Jardim do Éden, dessa árvore não. O fruto dessa árvore não, tá? Mas aí ocorre, né, Eva come do fruto, Adão come do fruto, e aí ocorre aquela questão toda simbólica da expulsão do paraíso. E aqui vai um sentido muito, muito profundo, porque entra também nesse processo, pessoal. Isso tem a ver com a queda dos anjos. Na semana passada, na última aula, nós falamos muito sobre isso, aquela associação, o arcano 15, a letra 15 Samek, a letra 16 Ain.
que é o arcano A Casa de Deus, que fala da queda, a queda da hierarquia, da quinta hierarquia, da hierarquia luciférica, não é? A hierarquia, a sexta hierarquia, que é a hierarquia de Micael, enfim. A Sefira da Ati, ela também ela representa a queda, tá? Ela também representa a queda. E, e nesse sentido, então, a gente pode fazer, podemos, devemos fazer a associação aqui da Sefira oculta, ela fica onde? Ela fica aqui, ó. Ela fica justamente aqui no, junto de Kim, junto do caminho 2, 3, tá? Aqui, ó, da At. E nós podemos associar a quem? A Plutão, tá? Plutão. Plutão que é o planeta mais misterioso. Ele é da própria essência dele, o mistério. Tá? E aí, lógico, aí tem a conexão com o aspecto o aspecto decaído das hierarquias angélicas. Então, nós vimos os 72 nomes de Deus, nós vimos as hierarquias, aqui, as hierarquias angélicas na árvore da vida, existe o correspondente aos anjos caídos, tá? E são chamadas de clipó. Mas é só para a gente saber. Eu não vou entrar nisso, nem é objeto aqui do nosso, tá? Do nosso curso. Mas é importante a gente saber. E estão associados aí a Daat, tá? Vamos lá. Prosseguindo. Então, aqui. O Shin também traz a ideia de expiação dos pecados, perdão, redenção. Lembram que a letra 15, Samek, e a letra 16, Ain, elas têm esse componente também de redenção. Estamos falando de redenção aqui também. Mas vejam, aqui no sentido da sabedoria cabalística, quando nós expiamos as nossas faltas, nós temos o potencial de alcançar a perfeição de Shin, que tem o valor 300. Tá? Então veja, uma letra hebraica muito associada à ideia de perfeição é o quê? É a letra Kuf, que é a letra 19, correspondente ao arcano Sol. Ela tem o valor 100. Né? 100 é o número de perfeição. Né? Um dos atributos principais do 100 é a perfeição. O Shin, ele é 3 vezes o 100. Então, ele é a perfeição na Trindade. Né? 3 vezes a perfeição. Quando a gente. Olha que coisa interessante isso aqui, pessoal. Alternativamente, se a letra Shin for escrita por extenso, a gemátria é 360. Porque Shin, né, a palavra Shin, ela é escrita. Vejam aqui do lado, ó. Deixa eu abrir aqui o pincelzinho de novo. Aqui, ó. Shin é a letra Shin, propriamente dita. A letra Yud, que é o I, tem o valor 10, e a letra Nun, que é a letra 14ª, que tem o valor 50. Então, quando a gente soma 300 mais 10, 310, mais 50, 360. Então, na gemátria da palavra Shin, nós temos o valor 360. E 360, o que é 360 graus? Não é? É uma representação o quê? Da circunferência. Então, dá a ideia do quê? Da integralidade. Né? Integral, aquilo que é integral perfeito. É o símbolo do infinito também. Né? Nós vimos o Ouroboros, a serpente, que morde a própria cauda. E que a própria, aqui eu coloquei uma roda zodiacal, né? Porque é uma representação também o quê? Da própria roda da vida. Então, a letra Shin, ela representa também ali, vejam, e dá a ideia dessa totalidade, dessa integralidade, a integração de tudo. E vejam, a letra Shin também é a base, pessoal, da palavra Shana, Shana, que significa em hebraico ano. Então, um ano. Um ano tem quantos dias? 365, mas é a base do ano, que é o ciclo de translação do Sol, da Terra, aliás, com relação ao Sol. Então, o movimento da Terra em relação ao Sol, o movimento de translação que dura um ano e que representa a volta por todo o zodíaco, por todos os 12 signos do zodíaco. Bonito isso, né? Shana significa ano, por isso que Rosh Hashanah é o ano novo em hebraico. Então, Shin é a letra que une uma pessoa a Deus. Também tem esse sentido bonito, poético, cabalístico.
Prosseguindo, vamos apagar aqui. Aqui, falando novamente o sentido da perfeição, vejam, sabemos que o número 100, como eu disse, representa a perfeição. No mundo acadêmico, se você tirar 100% de uma prova, você é considerado impecável, né? Tira 10. O mesmo se aplica à espiritualidade. Se uma pessoa possui três linhas inabaláveis de pensamento, fala e ação. Então é interessante isso também. Vocês lembram da letra número 5, que é a letra rei? É que ela representa a linha horizontal. Então, deixa eu vai fazer aqui, ó. Vai explicar com a luzinha, porque. Não vai precisar apagar, eu vou só escrever em vermelho, vai para destacar. A letra número 5, que é a letra rei. Ela tem esse formato aqui, que é o pensamento, a linha horizontal, a fala e essa parte aqui separada é o quê? É a ação. Então, ela tem uma trindade também. Então, nós podemos associar também o Shin, tá, a essas três faculdades: pensamento, fala e ação. Isso aqui, lembrando que é a letra 5, a letra Rei. Vamos lá? Então, se uma pessoa possui três linhas inabaláveis de pensamento, fala e ação, então ela é perfeita. Essa pessoa é representada pelo número 300. Todas as três colunas representam 100%. A letra Shin também significa a junção das partes no final de um processo. Vejam, a letra Shin ela é a 21ª. Ela já está no fim do alfabeto hebraico, ela já está no fim do processo. Vejam que a base do processo de evolução, a base numérica do processo de evolução é a trindade, que é representada pelo 3, e o setenário, que representa a evolução, que representa os 7 são os ciclos, né? Nós temos sempre aquela questão, os ciclos de 7. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 e por aí vai. 56 e por aí vai. Quando você soma 3 mais 7, você tem 10, que é o número das Sefirote, é o número da árvore da vida, 10 Sefirote. E quando você multiplica 3 vezes 7, 3 vezes 7 é quanto? 21. Então é o final do processo. Aí você fala, João, mas e o 22? O 22 representa o próprio eterno, a síntese de todo esse processo de evolução, que aí vai estar na letra seguinte, que é a letra Tav. A letra Shin também é a base da palavra que Shalom, que a tradução mais aproximada é paz. Mas Shalom dava para fazer uma palestra aqui só falando da palavra Shalom, no sentido cabalístico, que ela traz uma ideia muito mais profunda também. Que é isso? De integração, de perfeição. A letra Shin, vejam que bonito, ela corresponde ao arcano louco, que na verdade não é o louco, ele é o sábio. É que os sábios, aqueles que transcendem a roda de nascimentos e mortes, transcendem a roda zodiacal, aqueles que se iluminam, que é a representação muito forte ali no arcano 9, o eremita, aquele que se iluminou, muitas vezes eles são tidos como loucos, né? Eles são tidos como esquisitos, os loucos, os esquisitos. Mas na verdade é porque eles transcenderam, né? Eles já estão em outro patamar. Então, aquele conquistou, na verdade, o louco, ele é o sábio. Ele é aquele que conquistou o Shin, né? Ele despertou ele despertou as 6 emoções no seu sentido superior, a supraemoção, as 3 faculdades do intelecto, a suprainteligência, que são a compreensão de Binah, a sabedoria de Rockman e o conhecimento puro e simples de Da'at, e a própria vontade em si. Mas vejam que, assim como o eremita do Arcano 9, ele carrega um cajado, ele sabe para onde ele está indo, e ele tem uma trouxinha aqui nas costas que ele representa as experiências acumuladas, então aquilo que ele conseguiu reintegrar, tá? E ele sabe para onde ele está indo. Mas como tudo na evolução, todos nós somos sujeitos a quedas. Todos. Inclusive um ser humano que se ilumina, inclusive alguém que que representa uma manifestação avatárica, né? Tá na matéria, gente, tem o aspecto humano.
Não adianta, né? Como eu falei, a única verdade é Deus. A única verdade absoluta é Deus, que está acima de qualquer polaridade. Você, a partir do momento que você já existe a polaridade, né, isso no sentido, desde o sentido mais elevado, mais transcendente, até o sentido mais material, mais corriqueiro, tem polaridade, você tá todo mundo ali no fio da espada, tá? Então, o ser humano que se ilumina, ou mesmo uma hierarquia, né, nós não aprendemos, né, que os anjos, a princípio, não possuem livre-arbítrio. Eles são aí emanações, né? Eles são braços, podemos dizer braços, mãos, eles representam os braços, as mãos de Deus, né? Só que aí nós não vimos na semana passada, na última aula, a questão da queda dos anjos, a rebelião de Lúcifer, o anjo revoltado, né? Vejam aí, uma questão de livre-arbítrio, de não vou obedecer o plano divino, tá? Então, não ocorre uma queda aí, uma queda de uma hierarquia? Bom, se ocorre a queda, se ocorreu uma queda de uma hierarquia, né, do Luciferus, do portador da luz, o mais belo dos anjos divinos, que dirá nós? Que dirá um ser humano que, por seu mérito, se ilumine, que os cabalistas chamam de sadik, aquele sábio, aquele que se ilumina, o sadik, ele também está sujeito a quedas. Tá? Então, aí vem a beleza aqui também desse arcano, que é esse, esse felino, um lince, na verdade, esse animal aqui que morde, ele aqui, ó, que morde, tá aqui, ó, tá mordendo a perna dele, que é, é a perna esquerda, que representa o hemisfério, quer dizer, o emocional. O lince também representa o emocional, então a queda pelo emocional, né, que pode acontecer. Você vê que o lince aqui tá tirando as calças dele, tá deixando ele de bumbum de fora, tá? E aqui é bem pequenininho, é bem sutil, mas aqui, ó, você vê uma coisinha verde ali, que é um crocodilo, tá? E aqui, onde o crocodilo está, aqui embaixo há um abismo. Então, se ele não souber para onde ele está indo, ele pode cair num abismo também, certo? Então, o arcano 21, que é o arcano louco, que também é chamado do arcano sem número. Também, ele tem um mistério muito grande aí, o arcano sem número. Mas com relação às letras hebraicas, ele é o arcano 21, não há dúvida. Porque a letra 21 é a letra Shin. Os atributos: sabedoria, libertação, iluminação, retornos, o despertar, consciência, reintegração, continuidade, eternidade, novos caminhos, novas oportunidades, final de ciclo, experiências acumuladas, né? Também, então. E aqui a projeção, portanto, do arcano o louco no caminho 2-3, que é o caminho Rotterdam e Binah. Finalmente chegamos à letra Tav. A letra Tav também é uma letra muito rica em significados, mas ela não considero ela tão complexa como a letra 21, né? Vocês veem que a letra Shin, ela praticamente exige uma aula inteira para a gente analisar. Então, a letra Tav, ela é a letra número 22, o valor numérico dela é 400, o som é a letra T, Tav, T. Ela tem alguns significados, como, por exemplo, verdade, sinal, código. A regência dela astrológica é o Sol. Então, essa letra corresponde à regência astrológica dela, o Sol. Ponto final, né? E ela também, quando fala de espaço Júpiter, aí é uma questão mais. Eu peço para vocês não chamarem muito atenção para isso. É uma questão um pouco mais complexa, tá? Mas é importante, eu preciso trazer essa informação, né? Então, por exemplo, do mesmo tempo que a letra Kaf é uma letra regida por Marte, mas ela está no espaço de Vênus, e aí tem a questão da polaridade. Mas aqui no caso da letra Tav está no espaço de Júpiter, tá? É porque Júpiter, falando rapidamente, Júpiter é Zeus. Júpiter é o maior dos planetas do sistema solar, lógico, dos planetas dentro dos limites, e, e Júpiter representa quem? Representa o rei do mundo. Na mitologia é o rei dos deuses e dos homens, é o deus maior que governa o panteão, que governa o Olimpo e que governa então o mundo dos deuses e o mundo dos homens. E que corresponde ao rei do mundo, que corresponde a Melquisedeque, tá? Então vejam, a consciência de Júpiter, a consciência de Melquisedeque, ela é tão elevada, tão elevada, tão elevada, mas ela está projetada na Terra.
como a consciência maior que rege o processo de evolução terreno e da própria humanidade, da própria evolução da humanidade e dos reinos, do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral e também dos outros reinos, dos reinos que estão além do nosso, que é o quinto reino, que é o reino angélico, o sexto reino, que é o reino semideífico, e o sétimo reino, que nós chamamos de reino deífico, né, que é representado pelo próprio Júpiter. Tá? Então, Júpiter é uma sétima hierarquia, só que como consciência está presente aqui na Terra, tá? Como rei do mundo. Por isso que, qual é o arcano que corresponde a Júpiter? Vamos procurar ele aqui, ó. Ele aqui embaixo, ó. Aqui, o arcano 4. Quem que é o arcano 4? O imperador. É o rei do mundo, tá? E 4 não é o número da matéria, o número da Terra, então tá aqui na Terra. E o próprio símbolo de Júpiter é interessante, né? Porque, deixa eu voltar para cá, vamos voltar para a nossa letra Tav. Mas o símbolo de Júpiter, eu vou desenhar ele aqui, não precisa interromper o compartilhamento. Aqui, vou colocar ele aqui, ó. Vou desenhar. Aqui. Júpiter. Né? O Júpiter não lembra um, quatro, né? O número 4 ele não lembra uma árvore, né? Árvore. Nós não trabalhamos a árvore sefirotal. O número 4 ele representa, portanto, a matéria. Estamos no mundo material, é a Terra. Só que ele oculta, tá? Ele oculta um outro número, que nós vamos. Esse processo é chamado de adição teosófica. O 4 ele tem dentro dele ele mesmo. Ele deriva de qual número diretamente? Do 3. Então ele tem dentro dele o 3 também, e ele também tem dentro dele o quem? O 2. Nossa, ficou feio esse 2, né? Mas tudo bem. Então, aqui. E quem mais? O 1. Opa! Deixa eu apagar aqui, vai. Fazer um negócio direito, aqui, fazer um serviço bonito aqui, vai. Vamos lá de novo. Aqui. Mas agora vai ficar melhor. Melhorou um pouco, né? E mais quem? Aqui, ó. O 1. 4 mais 3, 7 mais 2, 9 mais um quanto? 10. Quantas são as Sefirote? 10. Então ele representa a consciência espiritual, né, que rege a própria árvore da vida e que rege a Terra dentro da matéria. É isso. Não ia falar, mas veio, né? Porque às vezes é normal, né? A gente pergunta, mas João, é de Júpiter. Esse arcano, essa letra é uma letra regida pelo Sol. Peraí, a borracha aqui. Essa letra é regida pelo Sol. Mas por que está ali espaço de Júpiter? Entendeu? E Melquisedeque é uma consciência o quê? Solar. Tá? Isso não tem a ver com idolatria, não. É uma questão de correspondência. Tá? O Sol, como uma representação simbólica, ele representa Deus. Né? Nós acabamos de ver na letra Shin, a letra Shin, né, na Gemátria, ela corresponde a 360, que é um círculo, uma circunferência, que é um símbolo do Sol. O Sol ele representa uma representação do próprio Eterno. Tá bom? Legal isso, né? Por isso que é Sol e Júpiter. E é o arquétipo do próprio rei Davi, do querido rei Davi, o rei salmista. Isso aqui eu acho mais bonito, pessoal. Vejam onde que está, qual o caminho que a letra. Opa, voltar. Acabei interrompendo o compartilhamento aqui. Qual o caminho? Qual o caminho que a letra Tav marca? Aqui, ó. 10:9. Malkut, que somos nós, né, que representa a própria Terra.
Malkut é o reino. Que reino é esse? É o reino de Melquisedeque terreno. É a terra e cada um de nós. E liga a quem? Liga a Iesodes, que é a lua. Então vejam, a Deus, na sua integralidade, está aqui conosco, está aqui na matéria. Porque é indissociável o espírito e matéria. Né? Deus não está longe. Deus está aqui. Na sua, e não é um pedacinho de Deus. Porque Deus não se divide. Deus está aqui, está na matéria, na integralidade. Esse é um dos maiores mistérios. Aí, por isso que eu acho lindo a letra 22, que é a letra Tav, está aqui no caminho, que é o caminho de todos nós. O caminho de subida na árvore da vida, ele começa por onde? Por aqui, pessoal. Não tem outro, só tem um. É de Deus dentro de nós. Por isso que a gente fala, os cabalistas, os hermetistas, está tudo dentro de nós, tudo. Bonito isso, né? Então vamos lá. Daqui a pouquinho a gente fecha. E não tem o componente da espiritualidade aqui que eu estou falando, né? O 22, a letra 22, e 22, 2 mais 2 é quanto? 2 mais 2 é quanto? 4, que é a matéria. E o 4 oculta o 10. 10. Qual que é a letra 10? É o Yud, que é a centelha divina, que é Deus, que é o pensamento de Deus, a inteligência de Deus, que forma todo o alfabeto hebraico, que é a base de todo o tarô, que é a base de toda a árvore da vida. Lindo isso, né? Lindo. Então vamos lá. Prosseguindo aqui. Pagar, pagar, pagar. Pagou. Aqui nesse primeiro parágrafo, a letra TAV traz a ideia da impressão de que a fé na onipresença de Deus faz sobre a experiência da realidade material na consciência de cada pessoa. É isso que eu acabei de falar. Está escrito aqui nesse ensinamento cabalístico. A onipresença de Deus, presente na experiência da realidade material, na consciência de cada um de nós, e na consciência da própria humanidade como um todo, e do próprio globo, Terra, do planeta Terra. O TAV é composto de 3 linhas. Nesse sentido, é semelhante ao Re, a letra 5. Tá aqui, ó. Esse aqui é a esquerda, letra Re, a letra número 5, e também a letra Het, que é a letra número 8. Você vê como elas são parecidas com a letra TAV. A letra Re representa o pensamento, a fala e a ação. Então vejam, aqui na letra TAV, ela também podemos dizer, tem 3 componentes, nesse sentido, parecida com a letra, com as letras Het e Re, tá? Só que aqui embaixo, né, essa perninha aqui é um Yud. Acabamos de ver a letra Yud, que é a letra 10. Yud. Então, a linha vertical aqui, a linha horizontal aqui em cima, 2, a linha vertical, 3, essa outra linha vertical aqui, e o Yud, a perninha aqui embaixo, 4. A letra 22, não acabamos de ver aqui, 2 mais 2 é quanto? 4. O ternário, o número da Terra. Mas ela tem esse componente também, então, do pensamento, fala e ação, a realização, como ação, e também tem o sentido como letra Het, aqui, ó. Lembra, a letra Het é a letra número 8. 8, que representa a vida, né? E também o 8 representa a eternidade, tá? Que é o dobro de 4, tá? Por ser a última letra e, portanto, o ápice do alfabeto, o Tavi representa alguém que é perfeito em todos esses níveis. Pensamento, fala, ação, na vida como um todo, na vida material. E implicitamente também está a ideia da própria eternidade. A própria questão do eterno, né? A letra Tavi não é regida pelo Sol? Cadê o Sol? O símbolo do Sol aqui, ó. Uma circunferência, um pontinho no meio.
O valor é 400 da letra TAV. 400. Nós vimos que a letra Shin é a perfeição multiplicada por 3. Aqui na letra TAV é a perfeição multiplicada por 4. 100 vezes 4, 400. O valor numérico de TAV é 400, e o TAV também, nesse sentido, é relacionado a riquezas, porque 4 é o número material, são as riquezas, tanto espirituais como materiais. Né? O próprio disco solar é uma representação de uma moeda de ouro. São os naipes de ouros dos arcanos menores do tarô. Isso aqui, pessoal, eu trouxe como uma reflexão. A letra TAV, o valor 400, é o valor numérico simbólico da terra de Israel. Não tem nada, aí você pode pegar lá e falar, deixa eu ver quantos metros, quantos quilômetros quadrados tem o Estado de Israel. Não é nesse sentido, pessoal. É um sentido mais simbólico, mais metafórico, tá? Por quê? Porque Israel é um conceito, é uma ideia que vai além do Estado hebreu. Até estamos vivendo dias complicados ali, dias muito tensos relacionados a Israel, ao atual Estado de Israel. Mas a terra de Israel, Eretz Israel em hebraico, vai além. Ela tem um significado espiritual muito forte, né? Que não tem relação direta com, é isso, com o Estado de Israel atual, tá? Israel é, sobretudo, um estado de consciência, tá? Israel, existe uma maneira de você analisar o nome Israel como Israel, a realeza de Is, tá? A realeza de Ísis. Aí você fala, mas o que isso tem a ver com Ísis, uma divindade egípcia? Não, Ísis é uma representação da mãe divina. Arcano 2, sacerdotisa. A lua. Ela está associada, na verdade, à estrela Sirius, que é o sol oculto, né? Que é a estrela mais brilhante do céu, que é a estrela das iniciações. A estrela de Ísis. Constelação do Cão Maior. Estrela Sirius. Então, é uma realeza espiritual. Não necessariamente não se restringe aos judeus, essa consciência, essa realeza. Nesse sentido, são os israelitas, os rabinos eles falam disso, os rabinos cabalistas falam disso. É mais um estado de consciência. Nesse sentido, tudo existe luz e sombra, mas a gente pode dizer que é, nem todo judeu é israelita, entendeu? Existem judeus que são israelitas nesse sentido. Se você vai colocar num sentido material, é a mesma coisa. Fala judeu israelita é a mesma coisa. Mas nesse sentido mais espiritual, mais profundo, é isso. Nem todo judeu é israelita como consciência, tá? E nem todo israelita como consciência é judeu. Que aí vem aquela questão, a salvação dos israelitas e tal. Então é nesse sentido. Seguindo, o valor numérico de Tav pode representar os 400 níveis de mal, quanto as 400 centelhas de divindade encontradas no mundo. Então está aqui na matéria. Nós vimos que Deus está aqui, na sua integralidade, de luz, e também está presente aqui na Terra, tudo presente na Terra e em nós, tudo de mais negativo também. Que a gente fala, são essas centelhas de mal, que estão relacionadas a. Eu não fiz aqui uma menção às clipotes, os clipotes que são cascas, que são o aspecto decaído das sefirote, das hierarquias angélicas, então, estão presentes aqui também. O bem e o mal. As sementes da evolução, da subida, da ascensão, e as sementes também da queda, das quedas, da destruição. Mas a letra TAV, ela incorpora a capacidade de transformar essas energias negativas em centelhas positivas. Então, vejam, são 400 de cada lado, tá? Vamos meditar a respeito, vamos ver como isso está presente, né? Como a gente está vivendo esses dias, né?
desses 400 níveis. Né? Então, vejam, essa letra muito forte nesse período que a gente está vivendo. Né? A letra TAV também representa a consciência de decifrar enigmas, códigos. Então, o processo de decifrar a árvore da vida, de decifrar as sefirot, as letras hebraicas, o tarô, é um processo de decifrar. Tá? Então, quando você quer decifrar você mesmo, você mesma também, é a letra TAV, o arcano, o mundo, eles são ferramentas formidáveis, tá? Nesse sentido. Então, aí você fala assim, ah, mas isso deve estar muito longe, isso deve estar muito elevado. Vou dizer para vocês que de jeito nenhum. Onde que está a letra TAV aqui, ó? Liga Malkuth a Yesod, tá? Malkuth a Yesod somos nós. É a Terra. Como eu falei, tá tudo aqui. Além disso, o Talmud ensina que a assinatura de Deus é a palavra Emet. Emet que significa verdade em hebraico. Assim como todo artista assina sua pintura, Deus insere sua assinatura em sua criação, o universo. Então, Emet é essa assinatura de Deus. E que é formada, né? A letra Emet é formada pelas letras, vejam aqui do lado. Aleph, que é a letra 1, Men, que é a letra 13, e Tav, que é a letra que nós estamos analisando a 22. Verdade. E que tem a gemátria, qual o valor? A letra Aleph 1, a letra Men 40 e a letra Tav 400. 441, hein? 441. Vamos colocar aqui, ó, vou escrever. Opa, vou botar lá. Aqui o pincelzinho, mudar de cor agora um pouquinho para pincel. Vou escrever agora em verde, para destacar um pouco mais. Então aqui, ó, Emet, que está aqui em cima. Qual que é o valor gemátrico? 4, 4, 1. Se você faz a redução teosófica, é quanto? 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Tet, a letra Tet, ligada também à verdade. Pode olhar lá, a gente falou disso. O Rebbe de Lubavitch explica que a palavra Emet é composta por um Aleph e pela letra um Aleph e a palavra Metz. Ah, só uma coisa antes de falar, pessoal, vou botar aqui que a palavra Emet, que é a verdade, como nós vimos aqui, 441, é a letra número um aqui, a primeira, opa, a letra do meio, que é a letra 13, está no meio do alfabeto hebraico, no centro, e a letra Tav, que é a última. Então é o princípio, Aleph, eu já vou apagando, Men o meio e Tav o fim. O princípio, o fim e o meio. E o Reb de Lubavitch, olha que interessante, fala que a palavra Emet é composta por um Aleph e pela palavra Met. Então a palavra Met, em hebraico, são essas duas letras aqui, ó, Met. E em hebraico, Met significa morte, significa morto. Então, quando você tira o Aleph, você tira o Criador, você tira Deus, você tem o quê? O morto, a morte. Tá? E olha que coisa, se você tira 441 Emet, e Met, que significa morte, 440, que é o quê? 44, que é o dobro de 22, que é a letra Tav, né? E cuja soma é o quê? 8. Por isso que 8 é um número também associado à morte. Morte, que na verdade morte não existe, o que existe é uma constante renovação, né? 8. Tudo que vem e volta, tá? Prosseguindo aqui, já estamos terminando. Pagar, 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 pagar. Seguindo. Aí, como eu falei, a perninha esquerda aqui da letra Tav incorpora um Yud. Tá aqui, ó. Uma vez que tenhamos absorvido cada uma das letras do alfabeto que representam toda a lei, a Torá, ou os 22 arcanos do tarô, não devemos nos esquecer de que o nível máximo, a base de todo o alfabeto é o Yud, a humildade. Então vejam que o Yud, ele, na letra Aleph,
Ele está presente tanto em cima como embaixo. Então vamos lá, vou fazer aqui, ó, mais fácil para a gente visualizar. Vou desenhar. Então a letra A, ela tem dois iuds e um vá. A letra iud tem o valor 10, 10 e a letra vav tem o valor 6. Né, que formam o quê? O 26, né, que é o valor do próprio tetragrama, como nós já vimos. Tá? Aí a letra tav, nós temos aqui, ela tem essa perninha aqui, que é um iud que está aqui embaixo. Está aqui na matéria, porque Deus está na matéria. Deus está em tudo. E a própria humildade. Deus em nós e nós em Deus. Nós só chegamos a Deus pela humildade. Bonito isso, né? Vocês veem que o alfabeto hebraico, ele começa. Como não poderia ser diferente? Começa com Yud e termina com Yud. Vamos lá. Vamos já fechando. Estou falando bastante, né? Mas tudo bem, vai ficar gravado, é para a gente estudar mesmo. O arcano 22. Ah, uma coisa, pessoal, uma coisa só que eu queria. Bom, que eu tinha refletido aqui a respeito. Então, antes da gente fechar. Só voltando aqui para a gematria, tá? Deixa eu interromper o compartilhamento, melhor. A gematria de Emmet. A gente tem o 441 e o 440. Mas Emmet, deixa eu mudar de cor aqui. Emmet. Então a gente tem. A caneta aqui tá boa. Como nós já vimos. Então é uma letra Aleph, é a letra. Nossa, ficou feio, mas tudo bem. A letra Mem e a letra Tav. Como nós já vimos, Aleph tem o valor 1, Mem o valor 40 e Tav o valor 400, que é quanto? 441. Se a gente inverte, 441 a gente tem 144. 144 é um número que está presente no Apocalipse de São João. O Apocalipse de São João é um livro totalmente cabalístico. Tá? Por isso que ele é dividido em 22 capítulos, cada capítulo corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, a uma lâmina do tarô maior, tá? E tá lá, é, no segredo, né, quando fala de 144 mil, no sentido de redenção, no sentido de salvação, 144. E o 144, 144 mil, na verdade, é isso, é um padrão. Ele representa o 12 multiplicado pelo 12. 12 vezes 12. Existe no Apocalipse, eu acho que é o 21. Acho que é o Apocalipse 21, que a visão de São João fala do quê? Da Jerusalém celeste. Lembra que a letra 22 do TAV tem a ver com a medida da terra de Israel. Eu tenho quase certeza, deixa eu só conferir, ver se é o 21. Mas é isso, é o Apocalipse 21. 20 e 21, tá? Que São João fala da Jerusalém celeste e fala das medidas. E é tudo baseado nesse padrão, né, nesse padrão quaternário, tá? 4, 8, 16, 32, 64, por aí vai.
né? Do 4, que é o número da Terra, com 3, que é o número da Trindade, né? 12 é quanto? 4 vezes 3, né? E 4, que é o número da matéria, mais o 3, que é o número da Trindade espiritual, forma o 7, que é o número da evolução. Tá? É, tinha mais uma coisa que eu queria chamar a atenção. Ah, sim. E um 144, 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 4, 12, mais um 3. 1 vezes 3, peraí, 4 vezes, e vai 1. 1 vezes 3, 3, mais um 4. 432. 432 é o número do padrão das yugas na teosofia. Kali Yuga, Satya Yuga, Tetra Yuga, Dwapara Yuga. Idade de ouro, de prata, de bronze e de ferro. Sendo que 432 é o número realmente do quê? Da Kali Yuga, né? Mais diretamente da Kali Yuga, que é a Idade de Ferro, que é a idade que nós estamos vivendo. A Jerusalém Celeste, a Satya Yuga, é a sinarquia na face da Terra, é a era de Mashiach, né, que os cabalistas falam, é a nova era de Maitreya para o pessoal que segue mais a linha da teosofia, né? É a nova era de ouro. Então vejam, eu acho bonito isso porque são 432, que é o padrão das yugas, que é o número da Terra, que é o número da iniciação, né? Porque 4 mais 3 mais 2 é o 9, né? Que é o número do ser humano perfeito, é o eremita. E também tem o significado indo para a mitologia do decifrar a esfinge. Porque na mitologia, quem decifra os enigmas da esfinge? Édipo. Édipo que é chamado do quê? Dos pés cansados. Édipo significa em grego pés cansados. Os pés, nossos pés, né, os pés na astrologia é regido por peixes. Peixes é o signo número 12. Por isso que peixes são os pés cansados, peregrinando de encarnação em encarnação aqui. 12. Que é a letra Lamed, que é a letra 12, que corresponde ao arcano pendurado também, né? Então, todos nós aí pendurados. E Édipo decifra o mistério da esfinge. Então, quando ele decifra, ele se ilumina, podemos dizer assim. Ele se torna também um ser humano aí, um perfeito, a iluminação. E qual era o enigma da esfinge? A esfinge de Tebas pergunta para... Era uma esfinge terrível, ela pergunta para Édipo. Qual é o animal que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia 2 e ao cair da tarde 3? E aí Édipo responde, é o ser humano. Porque o ser humano, quando é bebezinho, engatinha as 4 patas, né? Ao meio-dia, quando está no auge, anda com os 2 pés, verticalmente. E quando a velhice já representa o quê? 3 pernas. Então, são as 2 pernas mais a bengala da velhice. Ou o cajado da sabedoria. Então, tem o mistério aí do 432. 4, 2, 3 ou 4, 3, 2. E 4 mais 3 mais 2 é 9. O que o personagem do Arcano 9 carrega? Um cajado. O que o personagem do Arcano 21, que nós vamos agora o louco, o que ele carrega? Um cajado. O 12, ele dá um sentido mesmo de o Arcano 12, né? Nós estamos pendurados. É comprometimento com a matéria, né? Estamos com os nossos pezinhos cansados. Na hora que é, tipo, decifra esse mistério, ele realiza a letra Tet, que é a letra 9, realiza o Arcano 9, se ilumina e se liberta, né? Porque aí, se você inverte 12, você tem o quê? 21, que é a letra Shin, que é o arcano Lo,
que na verdade é o sábio, e na verdade é aquele que se liberta. Libertação. E aí o coroamento desse processo está onde? No arcano 22. E aí o arcano 22, ele representa o quê? A verdade pura e simples. Representa a esfinge desvelada. Estamos falando da esfinge aqui. Quem desvelou o enigma da esfinge, o mistério da esfinge? Foi Édipo. Um dos sentidos da letra 22, do arcano 22, não é decifrar a esfinge? Sim. Não é decifrar um enigma? Não decifrou a esfinge? Sim. Aquele que decifra a esfinge se liberta da roda de nascimentos e mortes, não é? Liberta os animais que representam a própria esfinge. A esfinge é um ser híbrido, tá? A esfinge é um ser híbrido, formado por quatro partes que representam os quatro reinos da natureza: o mineral, o vegetal, o animal e o humano, e os quatro elementos também da alquimia, da astrologia, que é o fogo, a terra, o ar e a água, sendo que ela própria representa um quinto elemento. Então aqui nós temos os animais da esfinge, que são, tá vendo aqui, ó, o touro, o leão, a águia, né, e aqui aparece uma figura de um anjo também, que é o aspecto aqui, o anjo representando o humano, tá certo? O humano, o elemento ar, o touro, o elemento terra, o leão, o elemento fogo e a águia, o elemento água. E representa cada um dos quatro signos de natureza fixa, que são leão, aquário, vejam, leão aqui, fogo, aquário, o ar, o aspecto humano em busca do divino, a águia, que é o escorpião, o, o símbolo oculto de escorpião é a águia, o totem de escorpião é a águia, e o touro é o touro mesmo. Então, aqui são os quatro signos de natureza fixa, que são os quatro signos da esfinge, que representam o próprio mistério da esfinge. Né? Aqui no meio, essa figura central, vejam, é uma mulher e ela tem duas varetinhas aqui, né, que representam o V. Então, é o V da vitória, ela é a vitoriosa. Então, é a nossa vitória sobre a esfinge. E a esfinge é quem? É a nossa alma em evolução. Tá? Ela conquista o mundo. Né? Ela, na verdade, não é que ela conquista, ela se integra. Né? Nós nos integramos ao mundo, nos integramos à divindade. E vejam, esse processo é onde? É na matéria. Sempre é. Aqui tá 21, pessoal, mas isso aqui é uma coisa de algumas coisas lá dentro do universo do tarô. Tá? Esse arcano aqui é o 22. Tá? Que dependendo de como você analisa, ele pode tomar a função do 21, mas ele é o 22. Por isso que ele está onde? Que caminho que ele faz dentro da árvore? Caminho 9 e 10. Opa, eu precisava apagar aqui. Tá aqui, ó, caminho. Aqui, caminho 9 e 10. Malkuth, o reino, e Exódio, o fundamento. Né? Tá tudo que a gente precisa trabalhar, tudo que a gente precisa descobrir, tá aqui. Tá? Tá aqui. Aí, quando a gente vai trabalhando, a gente vai trabalhando, e Exódio é representado pelo quê? Que planeta? A Lua. A Lua representa a nossa alma em evolução, ela rege a nossa alma em evolução. A nossa alma não é a nossa esfinge? Onde que está a nossa esfinge? Está na Lua. Aquele que decifra a polaridade, os mistérios da Lua, ele transcende, e aí ele desperta o caminho para as outras Sefirot, todas que estão acima de Exode, todas que estão acima da Lua, que aí nós temos Hod, Mercúrio, Netzach, Vênus, Tiferet, Sol, Gevurah, Marte, Resed, Júpiter, Bina, Saturno, Rokma e Keter, até a coroa. Tá? Então, esse caminho que sobe e que desce ao mesmo tempo.
Pessoal, então era isso que eu tinha para passar hoje. Eu ia ficar, pretendia ficar aqui, sei lá, uma meia hora no máximo, mas a coisa vai vindo, e é isso, né? Esse curso aqui, o foco dele é fazer a gente começar a entender realmente aí a Kabbalah, e não. Eu sei que ele é um curso árduo, né? Não é suave, não é simplesinho, assim, né? Eu estou procurando aprofundar já de cara, né? Dando as bases, dando os fundamentos, dando assim, ó, por onde a gente começa, mas já aprofundando, vamos aprofundar. Kabbalah é profundidade. E eu repito, às vezes a gente fica preocupado e fala, cara, é complexo, tem tanta coisa, mas, como eu digo e repito, o processo de assimilação do conhecimento cabalístico, ele não é um processo concreto, ele é um processo metafórico, ele é um processo simbólico, ele é um processo de alma. É uma assimilação que vai além das nossas faculdades comuns, das nossas faculdades inferiores. Ela vai despertando a intuição, ela vai despertando o abstrato. Tá? Então, quando a gente está olhando para a árvore da vida, a gente está começando a despertar isso, a despertar a abstração, a despertar a intuição. Então, quando a gente começa a estudar, você já conhece, sabe quais são, né? Pelo menos você tem uma noção já legal do que são as sefirote, né? Do que é cada letra, dos caminhos. Agora, nas nossas aulas sexta e sétima, nós vamos trabalhar mais o aspecto prático, objetivo, mas sempre nós devemos estar ali atentos, tá? De que a gente está trabalhando a nossa esfinge, a gente está trabalhando num nível muito profundo a nossa alma, tá? E é isso, não tem nada, não tem contraindicação da gente trabalhar a árvore, da gente trabalhar a cabala para as nossas questões pessoais, financeiras, de relacionamento, de família, de saúde, porque ela abarca tudo, mas ela é espiritual. Então ela vai. Eu quero saber aqui, ela tem uma questão, sei lá, financeira ou de relacionamento, que são as questões aí que muitas vezes mais pegam na gente, né? A Cabala, ela vai te ajudar, mas ela vai te ajudar no sentido também de você buscar uma resolução verdadeira dessa questão. E você buscar lá na raiz. Então, às vezes, você vai entrar em contato com alguma coisa assim que você, às vezes, sabe, você entra em contato com, muitas vezes, com alguma coisa algo que se revela a você, às vezes, que você não esperava, entendeu? Mas como é que você vai resolver alguma coisa se você não entra, é isso, no núcleo da questão, na essência da questão? Se a gente fica só na superfície, a gente vai tendo alívios transitórios, tá? A gente vai tendo alívios transitórios, que é isso que a maioria das pessoas fazem. E muito, sem fazer criticar ninguém diretamente, mas é isso que a maioria, não todos, a maioria das pessoas que trabalham, que vendem curso de, seja de astrologia, de tarô, de cabala, de qualquer outra coisa, vai muito nessa coisa superficial, né? Então, olha, faz essa receitinha aqui que vai te ajudar. Então você fica que nem tomar uma aspirina, que nem tomar um Tilenol, sabe? Tá com dor de cabeça, vai te dar um alívio momentâneo, mas ela vai voltar. Aí vai chegar uma hora que a aspirina não vai mais fazer efeito. Aí, quando você vai no sentido, você vai buscar lá na raiz, você vai buscar nas entranhas. Aí sim, aí a gente começa a trabalhar as nossas curas. A gente começa a superar realmente aí os nossos desafios, né? A gente começa a transcender as nossas questões, às vezes as nossas tendências mais primárias de personalidade, mais densas, enfim. Tá bom? É um caminho maravilhoso. Espero que vocês estejam tendo tanta alegria e satisfação quanto eu estou tendo de estar tendo a oportunidade de desenvolver esse trabalho e compartilhar com vocês. Tá bom? Beijo grande, então. Esse que ficou mais uma, nem sei quanto tempo ficou, acho que deve ter ficado mais de uma hora esse adendo da aula 5, mas foi necessário. Tá bom? Obrigado, pessoal. Beijo grande, viu? Até sábado. Tchau.